Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando o diálogo espírita. A doutrina espírita passada limpo. Façamos uma pequena prece para termos a clareza de pensamentos e se saber que seja feita a vontade do Pai que está no céu e não a nossa. Que nós possamos ajudar a observar as vossas leis, ó Pai, e também a submetermos a elas, sem murmurar, aos seus desígnios, ó Pai. Porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas ainda inferiores em comparação a vós, devemos satisfazer a vossa vontade, na terra como no céu, em todos os lugares. Seja bem-vindo, ó Pai, aos nossos corações, mais uma vez. Que assim seja. Temos a lição de hoje, do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Se intitula Inconstantes. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Emmanuel nos explica da seguinte forma. Inegavelmente existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo, acaba sem atravessar porta nenhuma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma parte para outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Mais uma lição recorrente para os tempos de hoje e que devemos observar constantemente, seguir o caminho. Cumprimentando a nossa irmã Ângela no dia de hoje, e eu pergunto,
que encontraste no Evangelho referente a esse assunto. Cumprimentando os nossos irmãos que estão em casa, nos assistindo, que irão nos assistir, que Deus abençoe a todos, assim como o nosso irmão Antônio, que aqui se encontra também. Então, nessa lição, nós podemos perceber que também vem lá de encontro na lição anterior, do programa anterior, né, lá do Mar Alto. É como se fosse uma sequência, né, daquela lição, uma sequência daqueles ensinamentos inconstantes. Antes de nós adentrarmos no Evangelho, vamos refletir um pouquinho. A nossa vida, a vida material aqui, ela é marcada por momentos de inconstâncias o tempo todo. Mas o importante é que nós temos que ter em nossa mente é que nós estamos aqui, neste meio, para aprendermos a ser constantes e não inconstantes. A não ficarmos, como diz lá na lição, nessa lição, não acabarmos ficando como em mar alto, né, como aquelas ondas que vêm e vai, sempre naquela inconstância. Ou sermos levados, como diz ali no versículo do apóstolo Tiago, levada pelo vento. Então, aprender a ter essa constância. E essa constância, como diz a lição aqui, depende de quem? De nós, de diversos fatores e circunstâncias que nós temos que enfrentar. Por exemplo, todos nós sabemos que nós temos lutas para enfrentar aqui nessa vida, né? Nós vamos ter, todos nós, lutas mais ou menos severas de acordo com aquilo que nós nos propormos a nossa encarnação antes de virmos para cá. Cada um tem o seu percalço a cumprir, a passar. Uns menos, outros mais. Contudo, a importância de nós mantermos a confiança, a coragem e a fé. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5 ainda mesmo, nesse mesmo capítulo que foi do programa anterior, dos Bem-aventurados aflitos, no item 13, diz assim: o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela forma com que encara a vida terrestre. Vejam bem, esse pequeno texto já diz muita coisa para nós dentro desta lição. Então, nós podemos abrandar ou aumentar as nossas inconstâncias, né, na nossa vida. Nós podemos aumentar ou abrandar cada momento de dificuldade que nós passamos. Nós vamos sempre ter constância aqui? Não. Não vamos. Sendo ainda um mundo de provas e expiações, o nosso planeta, mesmo estando já em processo de regeneração, nós ainda temos essas inconstâncias. O que cabe a nós é trabalharmos, ser constantes, para vencermos essas inconstâncias, né? É nós trabalhar a nossa consciência, o nosso ser, no fortalecimento da coragem e da fé. Irmã Ângela, para fazer isso, nós sabemos da dificuldade, né? Então, eu diria assim, e até te pergunto também, quando nós encontramos o caminho que o Mestre veio nos ensinar, o caminho da vida, da verdade, o caminho da luz, nós temos que, a palavra é perseverar. Isso não quer dizer que a gente vai ficar santo, virar anjo da noite para o dia. Mas a perseverança é aquilo de continuar na estrada, caminhando na mesma estrada, sem desviar do caminho. E todo dia tem um desvio, né? Alguém nos chama para um desvio do caminho. O caminho do amor, o caminho do bem. E que nós temos que batalhar no dia a dia. Então, a perseverança é a palavra. Perseverar é treinar diariamente
O erro que eu ainda estou cometendo hoje, eu não cometerei mais amanhã. E assim por diante, até eu me tornar aquilo tão tranquilo, tão normal, que vai ser natural. Tu continua naquele caminho. Alguém vai te incomodar, vai te lançar dúvidas na tua cabeça, vai redigir lá na rede social e tu vai ficar incomodado ou incomodada. Não, persevera, tu não entra nesse caminho tortuoso de responder no mesmo diapasão. Não, o nosso diapasão agora é outro. Então, como é que nós podemos fazer, então, para perseverar nesse caminho? Como fazer no dia a dia das nossas vidas? Então, Deus nos trouxe, né, através do nosso irmão, isso no meu pensamento, pode me corrigir se eu estiver errado. Né? Através do nosso irmão Allan Kardec, nós temos aí essa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, assim como tem também as outras religiões, não vamos, né, menosprezar, porque todas aquelas que levam para o bem têm o seu valor. Mas o estudo, no meu ponto de vista, é algo muito importante. Isso faz também com que a gente tenha uma constância no nosso dia a dia, trabalhando essa perseverança. Contudo, há um porém, né? Sempre há um porém. Em tudo. Porque, como diz aqui nessa lição também, fala, né? Se refere aqui à inconstância dos homens que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas. Então, muitas vezes, a maioria buscam o lado espiritual. Tu quer dizer o reconhecimento de hoje dos homens? Não apenas isso. Exemplo, eu estou na doutrina, a Ângela, estou na doutrina há tantos anos. Desde quando eu era menininha. Mas tem pessoas que estão há muito mais tempo. Né? Sabem todas as obras de ponta a ponta. O Evangelho, conhecem tudo. Mas ainda tem uma inconstância, assim, em vários momentos. Não conseguem manter-se constantes. Por quê? O que está faltando? A prática de tudo aquilo que está aprendendo. Pôr em prática as instruções recebidas. Sim, pôr em prática. Assim mesmo, e não com o interesse de algo. Porque na maioria das vezes também nós vemos pessoas que vêm a uma religião, que vêm à casa espírita com determinadas intenções, até mesmo materiais, mas nunca de se melhorar a si mesmo. Então, enquanto nós não trabalharmos o nosso íntimo, essa perseverança vai ser difícil de ser conquistada. Perseverar é caminhar naquilo que foi ensinado por Jesus. O que a gente não pode esquecer, e a gente volta a dizer aqui, nesse microfone, para os nossos amigos que nos veem também, é que quando nós conseguimos conquistar um objetivo, nós temos que continuar para que esse objetivo possa ser alargado, não diminuir. Então, conquistamos aquele objetivo, não recuamos mais. Não podemos recuar. E às vezes a gente recua, conquistei, mas afrouxei. Não. Vamos continuar a conquistar mais objetivos até a batalha final. E a batalha final não é da guerra. A batalha final é do amor. É a batalha final que Jesus veio nos dar aqui. Nós não podemos esquecer o Jesus. E às vezes nós esquecemos do Mestre. Que para chegarmos a Deus vai ser por Ele, pelo seu ensinamento. É que nós, de vez em quando, viramos de novo há 3.000 anos Moisés. Seguidamente nós viramos Moisés. O ensinamento dele que valeu há 3.000 anos, valeu. Mas hoje vale o ensinamento do Cristo. Não é mais a lei de Talião. É a lei do amor que tem que vingar agora em toda a humanidade. Toda a humanidade. Enquanto nós não aceitarmos a humanidade inteira como nossa irmã, estaremos ainda invigilantes e não perseverando no bem. Como fala no nosso Evangelho, o fato de nós encararmos a vida espiritual,
a vida material acima da vida espiritual dificulta muito essa perseverança e para que nós possamos ser constantes, né? Porque nós vemos hoje, como diz aqui a lição, não se deixar, né, entregar ali por questões que se tornem doentias na nossa vida muitas vezes. Então, a Ângela tem lá todo o entendimento, né? Exemplo, eu tenho todo o entendimento, estudo, venho à sociedade espírita, faço trabalhos, mas de repente eu estou ali numa certa constância, mesmo tendo momentos inconstantes, eu ainda consigo superar, vou superando. De repente, surge algo na minha vida, uma inconstância, um momento difícil tão grande, no meu ponto de vista, né, que para outro pode ser que não seja, mas eu não consigo passar por aquilo ali. Eu me desespero de uma forma assim desesperadora mesmo, indo por terra todo aquele conhecimento que a Ângela tinha, sendo que as pessoas, nossa, mas o que aconteceu? Então, essa constância, ela depende do quê? Do desenvolvimento das qualidades divinas que nós temos que trabalhar em nós, né? Que é a fé, que é a coragem, a paciência, a resiliência, a resignação. Então, tudo isso nós temos que trabalhar. Para que? Por que isso? Por que eu tenho que trabalhar isso? Porque eu tenho que ser um sustentáculo não apenas para mim, mas principalmente para as pessoas que estão ao meu redor. Muitas pessoas irão depender de nós em algum determinado momento. Como que eu vou ajudar alguém da minha família ali se eu estou em constante inconstância, né? Se eu não me mantenho constante? Então, para o meu bem e para o bem daqueles que estão próximos de mim, a importância de nós realmente trabalharmos esses valores iluminativos na nossa vida. Porque somente assim nós vamos conseguir realmente, né, conquistar o nosso valor espiritual. Ainda aqui na lição diz assim: o Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem. Inumeráveis instrumentos. Deus nos dá a todo instante, a todo momento, várias oportunidades. Então, cabe a nós termos os olhos da calmaria, né, da paciência e poder observar esses instrumentos que Deus nos dá. Todos nós enfrentaremos lutas terríveis, talvez, umas menos, outras não tanto, mas nós temos que nos manter firmes nessa caminhada, para que nós não acabemos, como diz aqui na lição, estagnados. Não é essa a nossa missão aqui. Deus não nos criou para nos mantermos estagnados em uma encarnação. De encarnação em encarnação, nós estamos evoluindo. E agora, neste momento que nós estamos aqui no planeta Terra, mais ainda, né? Mais ainda nós temos essa oportunidade de evoluir. E como eu disse antes, desenvolver a resiliência e a paciência, ou seja, sermos perseverantes. Cuidar da inquietude doentia. O que quer dizer isso? Cuidar da inquietude doentia. Porque essa inquietude, ela pode causar inúmeros males. De repente, eu não consigo sair daquela inconstância dos meus pensamentos, né? E aquilo vai se criando uma bola de neve, eu vou deixando que a angústia tome conta de mim, eu vou deixando que o medo tome conta de mim, e aquilo se torna algo doentio, e começa a causar males, até mesmo físicos e espirituais. E aí nós vemos, o Antônio já falou em outros programas, a depressão profunda, o pânico, né? Desenvolvimento de vários tipos de doenças que nós nem ouvíamos falar,
Porque hoje, para cada coisa, tem um nome, né, Antônio? É o medo de falar com as pessoas, tem um nome. Um medo de ficar fechado, tem outro. Medo de sair. Então, para tudo. Então, são essas inquietações que nós criamos dentro de nós, que temos que cuidar para que não se tornem doenças, né? E ainda acabar prejudicando a nossa evolução. Então, vejam só a importância que nós temos de trabalhar esses valores divinos que eu falei anteriormente. Que vós acham, irmão Antônio? O Pai nunca desampara. Nunca. Nunca desampara. Ele está sempre correndo atrás, vamos dizer assim, palavras bem nossas aqui, né? Correndo atrás daquele filho pródigo lá que abandonou a casa, foi viajar, foi andar pelo mundo. Foi andar pelo mundo aí. E quando ele volta, ele está esperando ele lá. Venha cá, tem um cordeiro cevado para ti, que tu vai ser bem recebido de novo. Nada se escapa do Pai. Ele está aguardando a gente. Ele nos deixou o livre-arbítrio para que nós escolhêssemos os nossos caminhos. Se eu quero deixar o meu orgulho, a minha soberba tomar conta, o problema é meu, não é do Pai. Ele tudo provê, ele tudo está sem desamparar, mas ele está, filho, tu quer caminhar assim, vais. O dia que tu quiser, eu estou aqui. O meu poncho te abrigará novamente. O Pai sempre diz isso para a gente, né? Os nossos pais. Os nossos pais nunca nos abandonam, nem os pais da terra nos abandonam. Os pais verdadeiros, né? Não. Imagina o Pai Celestial, que é Pai de tudo, de todos, Criador de tudo e de todos. Ele nunca nos abandona. Ele está nos aguardando, gente. Ele está nos aguardando que nós voltemos os olhos para Ele. E quando a soberba e o orgulho, a presunção subir, calma, para, não responda, para. Vê o que o outro está pensando. De repente o outro tem razão. Escuta um pouquinho a voz interior, tu pode estar errado. Por que tu acha que tu está sempre certo? Só Deus está sempre certo. Só espíritos superiores estão certos. Nós podemos falhar, sim. Julgar mal, sim. Então a gente precisa parar para pensar um pouquinho. Será que essa pessoa não tem razão? 3, 4, às vezes falando a mesma coisa e eu não mudo de opinião. Ué, mas todo mundo está falando a mesma coisa e eu não mudo. Será que eu estou certo? E o orgulho às vezes não deixa a gente pensar assim. Às vezes a gente, eu já estou assim, é assim que é e é assim que vai ser. Não, para um pouquinho. De repente não é assim. Vamos ver o que a maioria acha. Porque a maioria normalmente está certa. Normalmente está certa a maioria. Não quer dizer sempre, né? É aquela frase, se eu não mudo, nada muda. Né? Então, não há muita opção, nós temos que mudar realmente. Né? Nós temos que mudar. Porque enquanto nós ainda voltarmos os nossos olhos para a terra, sentindo inveja, ciúme, ambição, nós estamos nos torturando. Não é ao outro que eu estou fazendo mal, é a mim mesmo. Né? É a mim mesma. Eu estou fazendo mal a mim, ao meu espírito. Ficando ali estagnado, parado. Como diz na lição anterior, naquele mar alto lá, sendo levado como uma folha ao vento, né, ao invés de progredir. Não sejamos folhas que caem no outono e qualquer vento leva para cá, o vento muda, leva para lá. Sejamos folhas, quando cair, ficar ali, paradas, sem o vento levar para lá e para cá. Sejamos folhas que creem que existe o Pai maior, que existe o Divino Mestre Jesus comandando esse barco terreno como governador maior e que quer só o bem das suas criaturas. Irmã Ângela, para encerrar então. Sim. Então, agradecendo ao nosso Pai
ao nosso irmão Mestre Jesus, ao nosso anjo da guarda, este ser iluminado que nunca desiste de nós. A todos os nossos familiares que estão no plano espiritual, amigos que sempre velam por nós. Que possamos ter os olhos da gratidão por todos eles. Que possamos ter a coragem de reconhecer que somos falhos na maioria das vezes, mas que também tenhamos a coragem de ser fortes, de trabalhar a fé, a coragem, a perseverança em nosso coração, porque somos filhos de Deus. Somos filhos de um Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o universo. Que essa energia, essa faísca de luz que há dentro de nós desse Pai Criador, possa realmente resplandecer, iluminando a nossa mente, os nossos pensamentos, e mostrando o caminho reto que devemos seguir. Mestre Jesus, que neste momento os teus anjos luzeiros levem a todos os lares a saúde, a paz, a prosperidade e principalmente muita alegria de viver em todos os corações. Que a paz e o amor do Cristo ilumine as nossas mentes, a nossa caminhada, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.